Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, ônibus elétricos seguem em fase de testes. Violência sexual. Polícia investiga a morte de bebê em Porto Franco, que pode ter sido vítima de estupro. Imperatriz, cão morre enforcado ao pular de veículo e tutor é conduzido à delegacia. UFMA recebe deputada federal Amanda Gentil para a apresentação de projetos de extensão e demandas. Primeiro Encontro Estadual de Engenharia Pública do Maranhão debate soluções para moradia digna e inclusão social. Hoje tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Tem esporte. Passo do Lumiar recebe Campeonato Maranhense de Wrestling. IAP empata o Novo Horizontino na partida de idas das quartas de final da Copa Brasil Sub-20. E EMA realiza a terceira edição do projeto Inspirações Esportivas, com participação de Davi Hermes. No Rádio Opinião, a produção do Diário COP30, a produção do Laborejo, Laboratório Experimental de Jornalismo, com os professores do Departamento de Comunicação Social da UFMA, Giza Carvalho e Sailon Souza. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, Mayra, hoje, dia 13 de novembro de 2025, Dia Mundial da Gentileza. Dia Mundial da Qualidade. Dia Mundial da Usabilidade. É aniversário de 61 anos da cidade maranhense de Anapurus, a 280 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. 7 horas e 18 minutos. Agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira com a gente no site da 106, também no YouTube, hoje de volta ao nosso YouTube oficial, Universidade FM 106, tá? Aqui no YouTube e também diretamente no nosso aplicativo, que você pode baixar no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Por aqui, Mayra Nogueira, a gente traz a manchete e os destaques de O Imparcial, tá? Na manchete, a gente observa aqui, tá? COP30, manifestação gera conflito de narrativas. Indígenas levaram fama de invasores do pavilhão da conferência. No segundo dia da COP30, os indígenas se consolidaram como os protagonistas globais do debate, com mais de 2.000 representantes na conferência. Apesar disso, o conflito de narrativas surgiu após embate na Blue Zone. Enquanto a mídia apontou os indígenas como foco, as imagens sugerem predominância de manifestantes de movimentos de esquerda. O ativismo foi reforçado pela visita do cacique Raoni à Zona Verde, onde ele se posicionou publicamente contra a exploração de petróleo na margem equatorial, expondo um dilema político no evento. A presença massiva dos povos originários em Belém domina a pauta, contrastando o ativismo nobre com o receio de que as tensões se estendam à rotina da cidade. É isso aí, o evento, né, esse evento mundial acontecendo em Belém, gerando aí várias informações. Daqui a pouquinho tem o Diário COP30, né, com as informações e, claro, vamos falar também no Rádio Opinião sobre a produção desse material aqui com os professores da Universidade Federal do Maranhão, a Giza Carvalho e o Sailon Souza. Ainda como destaque... Bioeconomia do Maranhão é aprovada. O Sebrae Maranhão levou produtos de 18 pequenos negócios do estado do Brasil, Biomarket, loja colaborativa do Sebrae, na Conferência Global, que acontece em Belém do Pará.
Indústria maranhense presente na COP30. A representação do Estado do Maranhão destaca o compromisso do setor industrial com a sustentabilidade e também a transição para uma economia de baixo carbono no Brasil. E ainda, Mayra? Festival Crioula na área apresenta na Liberdade 3 dias de programação. E o governo entrega a Parque João do Vale em Pedreiras. Esses são os destaques dos principais, aliás, do principal impresso por enquanto aqui com a gente em O Imparcial. 7h21, daqui a pouquinho destaques dos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito. A gente começa aqui com o mapa do Waze.com, 7h21, apontando aqui que a Avenida dos Portugueses, entrada e saída da área Itaquibacanga, já segue demandada, tá? Desde a entrada principal da barragem, certo? Indo aqui nas imediações do Parque Botânico da Vale, nos dois sentidos. 7h, aliás, na entrada, né? No sentido bairro, no sentido área Itaquibacanga, trânsito muito demandado neste momento e com retenção, tá? Retenção também em grande parte da Avenida dos Franceses. Olha, diariamente aqui a Avenida dos Franceses mostrando a alta demanda e também a retenção de trânsito, né? E parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque, né? Segue com o trânsito no sentido centro, bastante demandado, ali na altura do Angelim, né, do bairro Angelim, passando ali pelo Hospital São Domingos, no cruzamento com a Avenida Daniel de Latouche, né, o trânsito bastante complicado no sentido centro neste momento. Não é isso, Borges? Trazendo mais informações sobre o trânsito. Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que segue com a gente nesta quinta-feira, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Nós temos informações referentes a registro de 2 acidentes, um acidente na região do centro e outro na Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do Angelim. No centro foi um acidente na Rua Barão de Itapari, aquela rua onde fica o Hospital Universitário da UFMA, Hospital Presidente Dutra. Na região do centro, portanto, foi uma situação envolvendo um ônibus e um carro de passeio. Registro apenas com danos materiais. A SMTT já foi acionada para atender essa situação e o fluxo, por enquanto, segue comprometido naquela região. A outra situação, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Angelim, como dissemos, foi um registro no sentido Coama, também apenas danos materiais, envolvendo aí dessa vez um carro de passeio e um caminhão. Nesse trecho também da Avenida Jerônimo de Albuquerque, o fluxo está, a fluidez está comprometida e a SMTT também já acionada para atender a essa situação. Portanto, você que nos ouve neste momento, sintoniza a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, pode então fugir desses 2 pontos de retenção agora por conta desses registros de acidentes, ali na região do centro, na Rua Barão de Itapari, em frente ali à altura do Hospital Presidente Dutra, e também no bairro do Angelim, Avenida Jerônimo de Albuquerque. Essas 2 situações de acidentes retendo aí o trânsito. No momento, você que nos ouve puder fugir dessas vias, buscar vias alternativas, é fugir então desses 2 pontos de retenção que se formam nesse momento. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Daqui a pouquinho mais informações. Se você quiser participar, mandar informações ou mandar mensagem, está aqui o nosso WhatsApp, 99217-2647. Aproveitando aqui para mandar um alô para quem está no YouTube aqui com a gente. Baby Edu, bom dia. Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto, equipe, saúde e harmonia. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, uma abençoada quinta-feira a todos nós, com certeza, viu? Muito obrigado. Quem está por aí, Mayra Nogueira? Denilson, mandando um bom dia, Adalberto, um bom dia, Mayra Nogueira, muito bem informado com o Jornal Universidade. O Denilson do Centro está na sintonia. Rosângela Moreira na Coab, Socorro Brito em Passo do Lumiar, também o Renato e a Luzia em Passo do Lumiar e a Rosinho de Caldas, sempre acompanhando. Muito obrigado, 7h25 agora. Notícias da cidade. Borges começando o noticiário por aqui. São Luís, ônibus elétricos seguem em fase de testes aqui na capital.
Exatamente, Adalberto. Ônibus elétrico em fase de testes aqui na capital, aqui na Grande Ilha. O primeiro ônibus 100% elétrico de São Luís já circula pela Grande Ilha. Ele está em fase de teste iniciado no dia de ontem, nesta quarta-feira. Trata-se de um projeto piloto da MOB, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana. Inicialmente, esse veículo ele está fazendo um percurso de cerca de 69 quilômetros. A rota inclui bairros como Parque Jair, Maiobão, Forquilha e Vinhais, ainda o Jaracati, São Francisco, Renascença e também o centro. Esses testes, eles estão avaliando o desempenho, a autonomia e também os benefícios do modelo, isso nas condições reais do trânsito de São Luís, Passo do Lumiar e também São José de Ribamar, região metropolitana. Esse veículo ele está operando em uma linha provisória, faz parte do transporte semiurbano e foi criado para fazer esse teste. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mara Nogueira. Borges, falando sobre violência sexual, não gostaria de dar essa informação, mas infelizmente, está fazendo parte quase todos os dias de nosso dia a dia. A polícia está investigando a morte de um bebê em Porto Franco que pode ter sido vítima de estupro. Mais detalhes, Borges, sobre esse assunto. Isso, Mayra, é uma suspeita. Trata-se da morte de um bebê de 9 meses, uma bebê. Esse caso está sob investigação da Polícia Civil. A criança vítima era moradora da cidade de Campestre do Maranhão, a 706 quilômetros aqui de São Luís. Morte acontecida na manhã de ontem, na manhã desta quarta-feira. Isso depois de ser encaminhada a uma unidade hospitalar de Porto Franco, cidade a 695 quilômetros aqui da capital. No caso, a criança ela foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Anderson Marinho. Uma equipe da Polícia Civil esteve naquele hospital, onde a morte foi registrada e foi confirmada. Diante do acontecido, os pais e profissionais do hospital eles foram intimados, eles foram acionados para prestarem esclarecimentos sobre o caso, sobre essa situação, a morte da bebê. Isso porque o relatório médico ele indicou sinais de abuso sexual, o que possivelmente pode ter levado à morte dessa criança, à morte dessa bebê. Os indícios levaram então à instauração de um inquérito policial. Esse inquérito ele vai apurar o caso, as investigações elas continuam, seguem no sentido de confirmar ou descartar essa possibilidade. Caso se confirme, as investigações elas devem seguir. Essas são informações disponibilizadas, repassadas pela Polícia Civil do Maranhão. Adalberto. Lamentável, né? Coisa terrível. 7h28 agora. Outra coisa triste que aconteceu, dessa vez em Imperatriz, não é isso, Borges? Um cão morreu enforcado ao pular de um veículo e o tutor foi conduzido a uma delegacia, né? Exatamente, Adalberto. O caso também ocorrido na manhã dessa quarta-feira, na manhã do dia de ontem, foi na cidade de Imperatriz, cidade maranhense, a 628 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Esse cachorro ele foi deixado pelo tutor sozinho dentro de um veículo, uma caminhonete de propriedade dele. O veículo ele estava estacionado próximo ao Ciretran em Imperatriz e ao tentar pular, o animal ele ficou preso pela corrente que acabou causando a morte dele. O animal, portanto, então acabou morrendo enforcado. Era um cachorro da raça Rottweiler e as informações elas foram repassadas pela Guarda Municipal. Esse cachorro ele foi encontrado na carroceria da caminhonete, o corpo dele, e diante do acontecido, populares acionaram a Guarda Municipal. Isso a notarem que o cachorro ele estava preso pela coleira e tinha se envolvido nessa situação preso a uma corrente. Essa ocorrência, então, ela foi registrada. O dono do veículo era também o tutor do animal, como dissemos, e depois do acontecido, ele foi encaminhado ao plantão central, lá prestou esclarecimentos. O corpo do cachorro ele ficou à disposição do Centro de Zoonoses de Imperatriz, caso deve ser enquadrado como crime de maus tratos a animais, crime previsto no artigo 32 da Lei número 9.605 de 1998. A pena para este caso é de 2 a 5 anos de prisão, ainda de acordo com a lei.
com essa mesma lei, existe uma multa prevista também. O autor responsável por ter acontecido ou cometido esse crime, ele fica impedido de possuir outros animais. Adalberto, Mayra, a gente reforça aqui, deixar animal preso em local fechado, sem ventilação ou ainda sob calor, é crime e pode ter consequências fatais, como a morte desse cachorro acontecida lá em Imperatriz. Maus tratos animais, eles podem ser denunciados, denúncias podem ser feitas em uma delegacia de polícia normal, você pode registrar no boletim de ocorrência, também pode buscar a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Mayra, Adalberto. Coisa triste, né? 7h30 agora. Borges, tem tempo ainda. Vamos embora falar, Mayra Nogueira, sobre... É o primeiro encontro estadual de engenharia pública do Maranhão que debate soluções para a moradia digna e inclusão social. Mayra, a iniciativa é do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Maranhão. O evento ele vai reunir engenheiros e gestores públicos, também representantes de universidades, sindicatos e da comunidade. Entre os destaques da programação estão uma série de palestras, todas essas palestras com o intuito de debater a implementação de políticas públicas com atenção à moradia digna e urbanização de áreas de baixa renda, ainda mobilizar e capacitar profissionais para desenvolver projetos de engenharia pública, ainda de assistência técnica pública e gratuita. Iniciativa é voltada às famílias com renda de até 3 salários mínimos, renda mensal aí de até 3 salários mínimos, e a partir dessa ação, a iniciativa ela busca fomentar o direito à moradia e ao acesso à infraestrutura urbana, isso de forma inclusiva e também participativa. Esse primeiro encontro, o primeiro encontro estadual de engenharia pública do Maranhão, vai ocorrer durante este mês de novembro, vai ser no dia 27, no auditório da FIEMA, espaço localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Bequimão, e o horário vai ser no período da manhã e também no período da tarde, nesses 2 turnos, começando às 8 da manhã, seguindo até a 1h30 da tarde. Outras informações referentes a esse evento, a essa iniciativa, podem ser obtidas por meio do WhatsApp, que é o 991726333, 991726333, o DDD é 98. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h32 agora. Mayra Nogueira, temos agora o Diário COP30. Olha como destaque hoje. Barqueata reúne milhares de pessoas nas águas do Guajará, marcando o início das mobilizações e denunciando as falsas soluções climáticas. Também ato político na Zona Azul reforça a exigência de protagonismo indígena nas decisões sobre o clima. Esse é o Diário COP30 que você confere agora aqui no Jornal Rádio Universidade. Está no ar o Diário COP30, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Barqueata reúne milhares de pessoas na abertura da Cúpula dos Povos, em Belém, e denuncia falsas soluções climáticas. Empresa multada por poluição lidera grupo de transição energética da indústria na COP30. Repercussão do ato político na Zona Azul que reivindicou protagonismo indígena nas decisões da conferência. Diário COP30. O boletim informativo da Cúpula Anual da Mudança do Clima, direto de Belém do Pará. Diário COP30. Olá, eu sou o Fabrício Serrão. Mais de 5.000 pessoas de 60 países, em 200 embarcações, participaram nesta quarta-feira, 12 de novembro, de uma grande barqueata na Baía do Guarajá, em Belém, marcando a abertura da Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30. O ato simbólico chamado Caravana da Resposta contou com a presença de lideranças como o ambientalista indígena Raoni Metukitiri e denuncia o que chamam de falsas soluções climáticas, além de expor contradições de políticas ambientais. O programa da cúpula segue até domingo, 16 de novembro, reforçando o papel das comunidades tradicionais na luta por justiça climática e soberania dos povos.
Diário COP30. A Solvay Rodia é uma empresa do setor químico que entre 1974 e 1993 lançou 20 mil toneladas de resíduos tóxicos no meio ambiente. Hoje, essa mesma empresa preside o grupo de trabalho de transição energética da Iniciativa da Indústria Brasileira para a COP30. A companhia, que despejou produtos químicos de maneira clandestina nos municípios de São Vicente, Cubatão e Itanhaém, também acumula diversas multas pelo IBAMA. Em depoimento, a empresa afirma que a participação da Rodia na sociedade brasileira para a COP30 reflete seu compromisso com o avanço de soluções climáticas por meio da colaboração. Diário COP30. O ato político realizado na entrada na Zona Azul reivindica protagonismo indígena nas decisões da conferência e critica decisões que prejudicam os povos originários. Confira na reportagem de Ana Letícia Ferro. A noite da terça-feira foi marcada pela ocupação da entrada da Zona Azul por uma comitiva de povos indígenas e estudantes. O grupo, formado por integrantes do Baixo Tapajós, do Movimento Juntos e de outras organizações, havia participado da Marcha Global pela Saúde e pelo Clima. O objetivo principal do ato era reivindicar protagonismo nas decisões da conferência. Paramirim, da terra indígena Jaraguá, participou da ocupação e reforçou que o movimento foi político, pelo direito das comunidades tradicionais de estarem nos espaços de decisão da COP30. Não só os povos indígenas, mas todo o povo tradicional, todo o povo de luta seja escutado. Qualquer mobilização, qualquer ato, qualquer manifestação é silenciada dentro do espaço da COP. Então é sobre isso que nós estamos falando. Não é que a gente foi lá para atrapalhar ou para descredibilizar a COP, mas sim nós somos em um ato que é o nosso direito. Nós temos sim que ter o direito de ser ouvido. A mobilização acontece em meio a uma série de contradições, como o fundo lançado pelo governo brasileiro para a arrecadação para proteger as florestas tropicais. Os movimentos reclamam da falta de transparência e da concentração de recursos em iniciativas de mercado de carbono. Dentre as contradições, Paramirim também reforça a importância dos saberes locais para as soluções esperadas na conferência. O que aconteceu ontem não foi uma invasão, nós não invadimos nenhum lugar, e sim nós ocupamos um lugar que é nosso por direito, que é esse espaço de tomada de decisão sobre o nosso futuro, porque não tem como decidir sobre o futuro do planeta pensando em uma forma capitalista, pensando dessa mesma maneira que outras 29 COPs aconteceram. Na tarde desta quarta-feira, as lideranças indígenas do Baixo Tapajós realizaram uma coletiva de imprensa para explicar os acontecimentos e reafirmar a legitimidade da sua mobilização. As lideranças exigiram respeito e destacaram a ausência de diálogo com o governo federal, que falha em garantir ações efetivas em defesa dos povos indígenas. Reforçaram ainda que a intenção não foi de quebrar o espaço, e sim chamar a atenção do governo e da ONU para a ausência de representatividade nos espaços de decisão da COP. Em entrevista ao G1, o presidente da COP30, o embaixador André Correia Lago, classificou o ato como um incidente e disse que não pode ser interpretado como algo que tenha uma relevância maior, nem que diminua a relevância da participação da sociedade civil. Fecha aspas. Reportagem Ana Letícia Ferro. Diário COP30. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas por Epicentro Jornalismo, Cúpula dos Povos, Observatório das Baixadas, Repórter Brasil e Portal Alma Preta. O Diário COP30 é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM, Ocorre Diário, Reocupa, Epicentro Jornalismo e TV UFMA. Você pode ouvir a reprise deste episódio às 11h30 da manhã e às 2 da tarde na Rádio Universidade FM, ou se preferir, nos perfis da Rádio Universidade FM ou a Correcast no Spotify. Assista também a versão do vídeo na TV UFMA. Até amanhã. Diário COP30. Produção: Ana Letícia Ferro, Arthur Cerejo, Fabrício Serrão, Gabriel Almeida, Giza Carvalho, Sara Fontenelle Santos e Vitória Tinoco. Apresentação: Fabrício Serrão. Sonoplastia: Sailon Souza. Na faculdade
Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas e certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7 horas e 43 minutos agora, Mayra Nogueira. Estamos de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade e trazendo Borges, mais uma vez. Agora ele vai falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, que recebeu ontem a deputada federal Amanda Gentil para a apresentação de projetos de extensão e demandas. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Fernando Carvalho, recebeu na tarde dessa quarta-feira a deputada federal Amanda Gentil, do PP, Partido Progressista. A visita institucional aconteceu na sala de reuniões da reitoria. Na ocasião, foram apresentados projetos de extensão e demandas da Universidade Federal do Maranhão. O reitor da UFMA, professor doutor Fernando Carvalho, comenta. Olha, uma enorme satisfação receber aqui a nossa deputada Amanda Gentil. Fizemos o convite para que ela viesse conhecer, né, mais ainda a universidade e principalmente apresentar, né, os grandes projetos que nós podemos desenvolver juntos, né, com o apoio da nossa deputada.
e também apresentar, né, as nossas demandas de emendas, né, para a emenda de bancada, solicitar o apoio dela para a emenda de bancada, da nossa bancada maranhense, assim como também apresentamos também algumas demandas, né, para as emendas individuais, né, entre eles alguns projetos, né, importantes para serem realizados, principalmente no interior do nosso estado, e também apresentamos, né, as demandas, né, de reforma de quadras, né, de climatização de restaurantes universitários, e a nossa deputada, então, ficou de estudar, né, quais são as suas possibilidades de ajudar a nossa universidade. Na ocasião, a deputada federal, Amanda Gentil, sinalizou de forma positiva. Então, o fato de vocês abrirem as portas para que nós possamos dialogar já é um passo muito bem dado, para que assim nós possamos construir um trabalho para que seja de fato realizado através da Universidade Federal. Então, aqui nós temos essa parceria de diálogo desde sempre, e agora, entendendo os projetos que a UFMA leva para a ponta, para o interior do Maranhão, para de fato quem precisa, nós iremos começar a dialogar para investir através dos nossos recursos, através das emendas federais, para que assim a gente possa levar esses projetos para outras áreas também, ajudar aí de mãos dadas, para que assim esse trabalho da deputada federal com a UFMA possa chegar lá na ponta para cada um de vocês. Dentre esses projetos, o ligado a uma academia, e a capacitação de pessoas no interior do estado. Me chamou a atenção alguns projetos, principalmente aí o que foi me apresentado por último, que foi o da academia aqui, só que seria na capital esse projeto, que é um projeto da construção, que seria, na verdade, a revitalização do prédio para fazer trazer uma academia para que assim pudesse servir para o curso, não só para o curso, mas também para toda a região aqui dentro do campus, para as pessoas que pudessem utilizar também, como nos foi falado aqui na reunião, que através da universidade a gente também serve a população como um todo, não só os alunos. E também alguns projetos em específicos voltados para a capacitação de pessoas ali no interior do estado, através dos campos, mas também através da equipe que a UFMA oferece para levar a capacitação para o interior. Então, essa parceria com certeza vai prosperar. Projetos de reformas dentro de alguns municípios. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 12 minutos para as 8, a previsão do tempo nesta quinta-feira indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar com muitas nuvens, porém firme, sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 25 e 32 graus. O vento sopra a uma velocidade moderada de cerca de 16 km por hora, com umidade relativa do ar entre 59% e 88%. Para o Maranhão em geral, a previsão indica calor, com máximas próximas a 32 graus e pancadas isoladas de chuva, conforme informações do INMET, que indicam que esse padrão deve se manter. Adalberto. Bom, Mayra Nogueira, vamos agora à tábua de maré, nesta quinta-feira, dia 13, pré-mar. A primeira aconteceu a 1h02 da madrugada, 4,9 metros. A segunda será a 1h44 da tarde, com 4,8 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu agora há pouco, às 7h23 da manhã, com 1,4 metro. A segunda será às 7h57 da noite, com 1,6 metro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Por conta do tempo exíguo, a gente vai ficar devendo, tá? Algumas chamadas que a gente fez do esporte, de economia, enfim, porque a gente precisa falar agora sobre a produção do diário COP30, né? Essa produção do LABESO, que é o Laboratório Experimental de Jornalismo, daqui da Universidade Federal do Maranhão. Para isso a gente conversa agora. Estão ouvindo? Estão...
Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, professor Cylon. Bom dia, ouvintes. Maravilha, olha, essa produção muito interessante, muito bacana, né? Que está trazendo muita informação, inclusive, para a gente, desse grande evento que está acontecendo lá em Belém, a COP30, de repercussão internacional, e, olha, tem muita coisa acontecendo lá, e a gente está por dentro, não é isso? Como é que surgiu essa ideia com vocês e sendo executada também por alunos aqui do nosso curso de comunicação, claro? Bem, bom dia, pessoal. Queria agradecer pela oportunidade da gente conversar um pouco mais, né, sobre sobre o Diário COP30, sobre a COP30, né, e essa ideia, ela surgiu a partir das atividades do Laboratório Experimental de Jornalismo, que semestralmente a gente elege temas que serão, né, aprofundados no decorrer do período. E nesse semestre, né, de 2025.2, a gente não tinha como não observar, não se dedicar a esse fenômeno da COP, né, o que estava já durante todo o ano acontecendo no país, que a gente vinha acompanhando, de movimentos, de articulações políticas, de eventos que eram construídos, né. Então, a gente decidiu, né, com os estudantes e as estudantes, pensar em como é que a gente ia tratar a COP, já que a gente está, né, na Amazônia Legal. Nós temos no estado do Maranhão uma importância muito grande para a discussão climática, né, somos impactadas também por essas discussões, e nós decidimos que o melhor formato, diante das condições que a gente tinha nesse momento, era trabalhar com um boletim para o rádio. Né? Então, a gente começou aí, a gente convidou o professor Cylon, que é um grande especialista da área de rádio aqui na UFMA, né, uma grande referência na área aqui para nós, e nós começamos a construir esse produto, né, que vocês estão acompanhando aí diariamente. Isso trazendo muita informação e, claro, de maneira técnica, Cylon, muito interessante também, né? Vários formatos, uma mistura ali, né? Com rádio, podcast, né? Esse formato ele veio para ficar, ele se tornou aí nos últimos anos uma referência, né? E hoje muita gente faz podcasts, né? Claro que tem assuntos variadíssimos, né, dentro desse formato, que ele prima por uma coisa muito bem tratada, com uma espécie de mini documentário, né? Enfim, e há várias outras influências. Eu queria saber de você, Cylon, tecnicamente, né, como foi esse trabalho, né, para chegar a esse formato, né? O que trouxe? Quais foram as influências, né? Você deve ser um ouvinte, quanto mais aí, de muitos formatos, né, dentro do podcast, que hoje está variando demais e muita coisa boa tem sido veiculada. O que te influenciou justamente para a definição dessa parte técnica, né, de edição, de plástica, né, a estética também desse material do Diário COP30? Então, bom dia mais uma vez, Adalberto, professora Giza, ouvintes, né? Eu acho que, assim, deixar claro que a ideia do boletim nasce lá no Laborejo, então, quando eu fui procurado, eu já fui convidado a integrar esse projeto, já pensando nessa estrutura mais jornalística, né? Então, a gente foi só discutir mais a questão da duração, a questão dos elementos que vão compor o boletim, né? Então, pensando que ele também iria não só para o rádio, mas para as plataformas de streaming, né? Ele tinha que ter uma linguagem que fosse uma linguagem que não passasse demais a ideia do sazonal, do factual, né? Embora a gente esteja cobrindo, né, o momento do dia, né? Cada boletim cobre o momento do dia, eles ficam como registros do que é a COP, né? Eles ficam como registros do que está acontecendo. Então, são notas e reportagens, né, que podem ser ouvidas durante muito tempo, né, como referência do que foi o evento, como referência do que acontece durante essas 2 semanas aqui
no Brasil, lá em Belém, de forma mais específica. E aí, quanto a essa questão da estética, né, não é a minha primeira produção aqui junto com a Rádio Universidade, né, acho que esse é um dos motivos também que o Laborejo me procurou. A gente já teve aqui o Momento Olímpico, né, no ano passado, fazendo a cobertura das Olimpíadas, né, foi um programa de sucesso, a gente também teve no Jornal Rádio Universidade também com os nossos boletins na época, né, e eu acho que isso que inspirou. E aí, para esse produto específico, né, o Diário COP30, uma das coisas que a gente tinha que deixar bem evidente é que, bom, ele tem um formato jornalístico, ele tem um caráter jornalístico, ele vai estar dentro de um rádio jornal, mas ele é um boletim que carrega uma informação que é uma informação ímpar, né? Que é as ações, o que está acontecendo lá naquele lugar. Então, a estética dele é pensada também para remeter o ouvinte que não está em Belém à presença de Belém. Tanto que nossa trilha sonora, ela é toda, a nossa sonoplastia é toda construída com ritmos musicais que imperam em Belém, né? O tecnobrega, o carimbó, a gente também tem referências à sonoridade da natureza, né? Pássaros, as águas, né? O som da floresta, né? Então, o nosso boletim ele é esteticamente criado para criar essa sensação de que nós estamos direto, e temos sim representantes lá, né? E estamos todos diretamente lá em Belém, lá na COP. Que maravilha. Essa parte estética musical, né, sonora, Sailo, é muito bacana, né? Esses ritmos que estão ali em Belém, hoje estão fazendo sucesso no mundo, né? Então, assim, é um clima que a gente já está um pouquinho também acostumado, né? Já está bem acostumado a essas sonoridades. Eu queria voltar aqui com a professora Giza para falar justamente da importância desse evento, né? E também uma continuidade, ou então, o que vai ficar, né, desse evento, jornalisticamente, de importância também mundial, né, estar inserido dentro desse processo, como a gente está agora através desse material do Diário COP30, né, fazendo parte desse processo também, está bem pertinho aqui da gente em todos os aspectos, né, não só geográfico, né, mas também de importância, né, a gente tem uma equivalência também com o estado do Pará e a região, né, a amazônica também, muito grande, né? A gente está aqui, a gente é pré-Amazônia, né? O estado do Maranhão. O que vai ficar, professora Giza? E também lembrando, né, que tem vários parceiros nessa empreitada, né? Sim, esse boletim, né, quando a gente pensa nele, e pensa nessa construção narrativa, né, a gente tem aí a primeira COP realizada no Brasil, e mais especificamente na Amazônia, né, um bioma importantíssimo para o mundo, para a regulação climática do mundo. Então, assim, é muito importante que a gente evidencie o que está acontecendo na COP, né? E a COP, ela, apesar de ser um evento, né, de organização diplomática internacional, né, ela também tem um caráter muito forte dos movimentos sociais que fazem parte dessa programação, ainda que não seja a programação oficial, né, da Zona Azul, que a gente até ouviu falar mais, que é quem tem mais espaço midiático, né? Então a gente se preocupou em enfatizar no nosso boletim as ações dos movimentos sociais, como é que os movimentos sociais da Cúpula dos Povos, da Casa dos Povos, de vários movimentos que estão indo lá fazer as suas inserções, né, suas participações, suas reivindicações, a gente enfatizou esse espaço, né? E isso também é muito importante para essa construção narrativa, porque ela indica para a gente, né, que não é só essa programação oficial que está acontecendo. Tem muita gente discutindo o clima, tem muita gente reivindicando, inclusive, o protagonismo, porque são as pessoas que, fundamentalmente, protegem o meio ambiente, né? A gente tem aí, por exemplo, as comunidades indígenas, né, que, segundo as organizações internacionais, cerca de 80% da proteção
do meio ambiente é feita pelas comunidades indígenas e quilombolas, né? E aí quilombolas especificamente aqui no Brasil, né? Mas a gente tem que ouvir essas pessoas, né? E aí é por isso que esse foi o formato que nós escolhemos, né? Esse foi o recorte que nós escolhemos, para ter esse registro também dessas outras vozes que estão aí há muito tempo, estão reivindicando, mas que muitas vezes não são ouvidas porque existem esses outros recortes aí que priorizam a programação oficial. Então, as parcerias que nós construímos para essa apuração da COP foram muito pensadas também nesse sentido, né? A gente estabeleceu parcerias com movimentos de comunicação popular, como o Ocorre Diário, como o Reocupa, o Epicentro Jornalismo, que faz parte do Palmares Lab, e a gente, assim, tem caminhado junto a esses movimentos sociais e encontrado nossas fontes lá, porque apesar de termos, né, a programação oficial como base, o nosso recorte, o nosso enfoque são os movimentos sociais e essas vozes que também precisam ser aí ouvidas e reverberadas, né? Tem esse aspecto também que, claro, é muito importante, professores Cylon e Giza, que é a participação desses estudantes, né? Vamos mencionar aqui os estudantes: Fabrício Serrão, Arthur Cerejo, Vitória Tinoco, Gabriel Almeida e a jornalista Ana Letícia Ferro, né? Muito interessante isso tudo, enfim, colocando em funcionamento, né, pondo em funcionamento esses parâmetros todos que são ensinados na própria universidade, no curso de comunicação, né, o dia a dia, o pragmatismo, né, jornalístico que as pessoas encontram no mercado de trabalho. Esses alunos aí já estão aí meio caminho andado, pode-se dizer, né? Acho que assim, acho que o ponto-chave disso, assim, é que quem ouve o boletim não vê, não consegue, não tem dimensão, né, do quanto dinâmico é a produção, né, o dia inteiro, né, a gente trocando ideias, trocando informação, construindo o boletim junto, né, e isso para os estudantes eu acho fundamental, né, porque alguns deles, né, estão aprendendo ainda o ofício, né? Então se deparam com algumas coisas que eles ainda não dominam, se deparam com algumas surpresas, e aí a gente faz esse papel de docente, né? Não só dentro de sala de aula, faz também nesse projeto, nessa ação prática, né? Permitem que eles aprendam de fato como é ser jornalista, como é produzir um material, né, com conteúdo midiático, no nosso caso aqui sonoro, né, levantar a pauta, conseguir uma entrevista, uma sonora, construir um texto, né, gravar esse texto. Então, assim, eu acredito que eles estão tendo uma boa oportunidade, né, nós já estamos na 4ª edição do boletim e já tivemos, assim, de vários tipos de discussões sobre como produzir melhor esse boletim e isso está sendo um resultado positivo, eu acredito. Maravilha. Olha, eu agradeço aqui a presença de vocês, professores Giza Carvalho, Giza Franco, ó, meu Deus do céu, então Giza, professora Giza. É comum, muita gente erra, viu? Vou dizer que aqui muita gente... Pois é, né? Giza Carvalho, professora que a gente já entrevistou aqui várias vezes, aqui do Departamento de Comunicação Social, não é isso, professora? Também Cylon Souza, né, que já é da casa há muito tempo aqui, passou pelo núcleo de jornalismo também, já tem algumas produções, já como ele bem mencionou, né, e a gente agradece, claro, essa parceria sempre, né, representando aqui em nome da nossa diretora Josi Bastos, né, que é professora do departamento, enfim, esse approach que já existe aqui, né, da rádio há muito tempo, claro, né? A gênese da Rádio Universidade é com o Departamento de Comunicação Social. E a gente estreitando cada vez mais essa relação, né, bastante profícua entre a prática jornalística, né, e também o ensino e também inovações. É bom lembrar, né? A inovação está presente nisso tudo e o Diário COP30, com certeza, é um exemplo disso
para a gente. Professores, muito obrigado, parabéns, né? Que seja transmitido aí para o restante da equipe, os parceiros também dessa iniciativa, e a gente quer fazer, né, continuar isso, claro, em outros produtos, né, que virão com certeza por aí. Muito obrigado e parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Obrigada. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira. Mayra Nogueira, olha, hoje tem vozes femininas, não é isso? Sessão das 8, sessão delas. Aqui na Sessão das 8. Muita música boa para você. Olha, para você que ficou com a gente até agora, e mandando um alô aqui também para quem acompanhou, chegou aqui no finalzinho, Pedro Luiz, muito obrigado pela presença aqui no YouTube também. A gente volta amanhã com mais informações. Amanhã é sexta-feira, a gente tem roteiro cultural para você com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana e, claro, comentário esportivo e muita informação, trânsito, o que a gente traz diariamente para você. Mayra, assuma e a gente volta amanhã. Até lá. Até lá, Adalberto. Eu estou com você já na sessão dela, sessão das 8. Thank you.